A Polícia Federal está na cola dos filhos do Jair Bolsonaro. Jair Renan e Flávio Bolsonaro vão ter de dar satisfações à justiça. Segundo alegações, existia uma ABIN paralela no governo Bolsonaro. O que é a ABIN? A ABIN é basicamente um serviço de inteligência brasileiro. É como se fosse a CIA lá do governo americano, é como se fosse a CIA brasileira aqui. E a acusação é que se utilizava essa instituição para objetivos pessoais, particulares dele. No vídeo de hoje, nós vamos ver aqui, eu vou te explicar cada uma das acusações, que é mais de uma, o que aconteceu, qual foi a operação realizada e qual a relação dos filhos e do Bolsonaro com isso. Mas eu vou mostrar também como, infelizmente, a esquerda brasileira vai usar isso assim com todo prazer para justificar perseguição política. Mais um presente que a gente deu para a esquerda brasileira. Já deixa o like no vídeo aqui e se inscreva no canal. Você sabe que, infelizmente, o YouTube está cada vez mais difícil de trabalhar. Então eu preciso que você engaje, cara. Comenta aí qualquer coisa para o YouTube ajudar o nosso algoritmo, beleza? Vamos começar com a reportagem da Globo News, que assim, os caras devem ter visto isso já. Sorriso de orelha a orelha, mais um presente da família Bolsonaro para nós, né? Vamos lá. A ABIN teria sido instrumentalizada para municiar de informações filhos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Atenção, a Polícia Federal avança na suspeita de que a ABIN foi instrumentalizada para dar informações contra aliados ou adversários políticos a Jair Renan e a Flávio Bolsonaro. Atenção, a apuração pode respingar no senador da República pelo Rio de Janeiro, filho 01, mais velho do presidente da República, Flávio Bolsonaro. Qual é a apuração? Pausa aqui. Você vê que ela fala. Sempre que eles vão falar dos filhos do Bolsonaro, eles falam, o Flávio Bolsonaro 01. O cara o 02, 0 não sei. Assim, eu acho que é até uma forma irônica, né? De tirar aquele sarro, né? Vai lá chamar teu filho do 01 que agora a gente vai noticiar, tá? Chamando eles pelo número que você usa pra falar deles. De que a ABIN teria sido utilizada para dar a esses personagens informações, seja para contratos a serem firmados na iniciativa privada e seja contra adversários políticos ou mesmo para que eles fizessem defesas de suas teses na justiça ou entre processos que estavam sob seu interesse. Ainda segundo a informação que eu consegui trazer aqui para vocês, a ABIN, gente, chegou a Camila, Valdo, por favor, a ABIN teria produzido provas para favorecer Flávio Bolsonaro e Renan Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, que é o filho mais novo do presidente. Pausa aqui, você vê que ela não consegue nem esconder a emoção, né, cara? Ela tá assim, por dentro o pessoal tá muito feliz com esse presente, né, que eles receberam. Mas vamos lá, o que está acontecendo? Houve uma operação de busca e apreensão, tá? Nos gabinetes do Ramagem, né? Você lembra, o Ramagem já fez um monte de vídeos sobre este senhor e outros 21 alvos em diversos estados, certo? Os nomes dos alvos não foram divulgados. Segundo a Polícia Federal, além das buscas, há outras medidas alternativas à prisão sendo cumpridas, incluindo a suspensão imediata de 7 policiais federais supostamente envolvidos no monitoramento ilegal. Ou seja, não é uma brincadeirinha, cara. Não foi uma coisa pontual ali, não. Foi uma operação, foi em diversos estados, fazer mais de 20 buscas e apreensões e mais de 7 policiais federais foram afastados, cara. O negócio é grave. E o que acontece? Existe uma empresa israelense chamada Cognite, acho que é assim que se fala, né? Ela chamava Verint, certo? Essa empresa de espionagem, ela é, assim como várias outras israelenses, ela é vanguarda nesses assuntos, né? De coisas undercover, não sei o quê. Inclusive, né, Israel como eu falei, é vanguarda nesse tipo de assunto, nesse tipo de atividade. Inclusive, quem puder, assista no Netflix uma série chamada O Espião. É uma série curta, tem uma temporada, se não me engano, são uns 8 episódios, com aquele Sacha Baron Cohen, né, que ele é o Borá. E aí ele mostra ali como a Mossad, né, a polícia secreta israelense, agiu durante um período muito importante da sua história. Então assim, esses caras, né, você sabe, imagina você ser Israel, aquele país pequeno no meio de vários vizinhos gigantes e hostis a você. Se tem alguém que entende de espionagem, são esses caras. Enfim, essa empresa israelense desenvolveu um software chamado First Mile, tá? E até quando eu ouvi a notícia a primeira vez, eu confundi
com aquele Pegasus. O Pegasus é outra coisa, não sei se você lembra desse software Pegasus, se não me engano ele é chinês e ele é um software de hackeamento mesmo. Ele hackeia o teu celular, abre a tua câmera, abre o teu microfone, é um software muito mais perigoso, né? Esse First Mile é outra história. Esse First Mile, ele usa o GPS, o localizador do celular, para entender através do número do seu celular onde você esteve. E a ABIN, a Agência de Inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência, pôde produzir relatórios através dessas localizações adquiridas por causa dessa empresa, por causa desse software aqui. O que acontece? Quando que eles compraram isso? No final do governo Temer, né, no final de 2018, o Bolsonaro ganhou a eleição e entre a eleição e a posse, ou seja, o Bolsonaro ganhou a eleição, ele vai assumir, aí a ABIN foi lá e comprou esse software. Ele foi usado de 2019 a 2021, tá? Foram 3 anos de utilização desse software e mais de 30 mil acessos ao sistema foram registrados, ou seja, isso foi comprado, isso foi utilizado, isso é comprovado. O que diz a acusação? A acusação diz o seguinte: a apuração aponta que o esquema monitorou celulares de servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo juízes. Entre os alvos da suposta espionagem estaria desafetos de Bolsonaro, como os ministros do STF Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, tá? Tem até da Joyce Hasselmann também e o ex-governador do Ceará. E a operação também teria envolvido o monitoramento de amigos dos filhos do ex-presidente. Sai até a matéria aqui, ó. Moraes diz que Ramagem usou a ABIN para espionagem ilegal a favor da família Bolsonaro. Veja autoridades monitoradas, né? O ministro do STF autorizou a apuração da Polícia Federal sobre espionagem ilegal. Entre autoridades que foram espionadas estão a ex-deputada Joyce Hasselmann, o ex-deputado Rodrigo Maia e o atual ministro da Educação, Camilo Santana. O que acontece? Qual que é a acusação que o Moraes está fazendo? Os policiais destacados sob a direção de Alexandre Ramagem utilizaram das ferramentas de serviço da ABIN para serviços e contra-inteligência ilícitos para interferir em diversas investigações da Polícia Federal, como, por exemplo, para tentar fazer prova a favor de Renan Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui são aspas do Alexandre Moraes, tá? Entre as acusações, tá? Eu vou citar algumas delas e explicar algumas delas. A primeira delas é do caso do Jair Renan. Não sei se você lembra, o Jair Renan ele está sendo acusado de tráfico de influência. O que é tráfico de influência? Imagina que eu sou uma pessoa muito influente, tá? Mas eu não sou político. Então, sei lá, eu sou um cara muito influente no gabinete de uma pessoa, aí eu pego e falo para alguém assim, eu tenho muita influência no gabinete de uma pessoa aqui, ou eu tenho muita influência numa estatal aqui, ou eu tenho muita influência num ministério aqui. Faz o seguinte, me indica uns 3, 4 nomes, eu pego essas pessoas, indico nesses cargos, e esses caras me dão dinheiro. Isso, por exemplo, é tráfico de influência. Você não está fazendo a rachadinha diretamente, porque você não é o político, mas você fez o tráfico de influência para aquela estatal, para aquele ministério, para aquele gabinete, e você se beneficiou disso. No caso aqui do Jair Renan, a suspeita, né, é que ele teria, né, supostamente, vamos falar assim, né, ganhado um carro por conta de uma reunião que ele marcou entre uma empresa de exploração minerária e o presidente, né? Coincidentemente, o filho do presidente consegue essa reunião e a partir dessa reunião essa empresa fecha um contrato e a partir disso, supostamente, ele ganha um carro. Certo? O que diz aqui o relatório da Polícia Federal? É bem importante dizer que isso é o relatório da polícia, tá? PF, a ABIN usada para produzir provas a favor de Jair Renan, segundo a PF, no ano de 2021, foi instaurado o inquérito policial federal para apurar o suposto tráfico de influência perpetrado pelo senhor Renan Bolsonaro. Entre as circunstâncias, havia a premissa do recebimento pelo investigado de veículo elétrico para beneficiar empresários do ramo de exploração minerária. A diligência da ABIN, nesse caso, ainda de acordo com a Polícia Federal, teve o objetivo de produzir provas de que o carro estava em posse de um dos principais investigados, sócio de Renan Bolsonaro, e não do filho do presidente. Ou seja, aparentemente, a ABIN foi utilizada para falar, produza relatórios mostrando que o carro que estão dizendo que deram para o meu filho não é dele. Na verdade, é de um amigo dele, é de outra pessoa e não sei o quê. Certo? Então, a polícia produziu essa acusação. Segunda acusação, no caso do Flávio Bolsonaro. Você lembra muito bem que o Flávio Bolsonaro, assim que o Jair Bolsonaro ganhou a eleição, ele foi acusado de rachadinha. Eu lembro que na época, assim que saiu o escândalo, eu pessoalmente duvidei, cara.
Eu falei, não, eu acho que o Flávio Bolsonaro é honesto. Essas evidências que estão mostrando eram de fato muito frágeis na época. Até que as coisas foram aparecendo e assim, meu irmão, não tem como não falar que ele não fez rachadinha. Não tem como não falar que ele fez rachadinha, irmão. Ele fez, irmão. O Queiroz confirmou. O próprio Queiroz pagava em dinheiro escola e plano de saúde das filhas do Flávio. A loja de chocolate dele, que a Copenhague inclusive tirou ele de franqueado, recebia valores absolutamente assim, ridículos de dinheiro. Coincidentemente, né, no dia em que os assessores ganhavam o salário, a loja dele faturava um monte de dinheiro. Mas que coincidência, né? Policial pagando o boleto lá de 16 mil reais. Enfim, é muita evidência, certo? E aí diz o seguinte aqui, a acusação. Tá? Relatórios da ABIN. A utilização da ABIN para fins ilícitos é novamente apontada pela Polícia Federal e confirmada na investigação quando demonstra preparação de relatórios para a defesa do senador Flávio Bolsonaro sob responsabilidade de Marcelo Bormevetti, esqueci de falar o nome dele, que ocupava o posto de chefe do Centro de Inteligência Nacional, CIN, bem como destacado pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, existia até um responsável, tá, pela preparação desses relatórios para a defesa do Flávio Bolsonaro. Você não pode... Cara, eu vou fazer uma analogia aqui para você entender bem o que está acontecendo. É como se a CIA, tá? Se a CIA começasse a produzir relatórios para salvar o filho do Bill Clinton, na época que ele era presidente, de uma acusação que ele estava tendo de, sei lá, de comprar um carro de forma ilícita. Não ia ser um absurdo. Não ia ser... Então por que aqui no Brasil isso não é um absurdo? É claro que isso é um absurdo. Terceiro, né, que isso aqui também eu vou te contar, cara. A gente não sabe se tem carga ideológica, se tem carga técnica. Vamos lá. Ataques ao processo eleitoral. Aspas deles aqui, tá? As supostas ações de inteligência foram realizadas sob a gestão e responsabilidade de Alexandre Ramagem, conforme se depreendem da interlocução entre Paulo Maurício e Paulo Magno. São ex-gestores da BIM, tá? Esses caras eram gestores da BIM. Tratando do ataque às urnas eletrônicas, elemento essencial da atuação das já conhecidas, aspas, milícias digitais. As ações realizadas em detrimento do sistema eleitoral eram feitas com viés totalmente politizado, conforme se depreende das declarações. O evento relacionado aos ataques às urnas, portanto, reforça a realização de ações de inteligência sem os artefatos motivadores que justificariam a medida, bem como acentuado viés político em desatenção aos fins institucionais da BIM. Ou seja, o que está dizendo aqui é, você tem uma instituição de inteligência que tem os seus fins, tá? Os seus propósitos aos quais ela foi criada, certo? Quer proteger o país, etc, etc. E está claramente sendo utilizada com o viés político para ataque à urna eletrônica. Então, não tem o detalhe do que ele está falando aqui, mas inclusive tem o nome desse Paulo Maurício e desse Paulo Magno, né, que são ex-gestores da BIM, né, envolvidos nisso. Então, tem materialidade a parada, né? Entre outras coisas, existem aqui outras acusações de monitoramento do governador Camilo Santana, do PT do Ceará, que agora é ministro da Educação. Inclusive, nessa parte aqui, ó, o monitoramento ocorreu inclusive com drone. E eu vou te dizer, eu não duvido nada disso. Nada disso. Por quê? Tá? Quando o MBL foi investigado por aquela palhaçada, aquela invenção de que a gente teria lavado 400 milhões de reais no YouTube, né, que é claro que é uma coisa absolutamente sem sentido, né? Só para lembrar aqui, para quem está perdido, tá? O faturamento do YouTube todo, no período em que nos acusaram, não dá os 400 milhões, meu irmão, 400 milhões de reais, tá? Fizeram busca e apreensão, etc, etc. O que aconteceu? Nesse dia, à noite, o pessoal do MBL se reuniu com alguns advogados. E aí, curiosamente, o Alan dos Santos, no dia seguinte, sabe dessa reunião. Ah, então vocês se reuniram... Como é que você sabia? Inclusive, o Renan escreveu isso aqui, ó. No dia da operação ilegal contra o MBL em 2020, muita coisa estranha aconteceu. A pior, entretanto, foi à noite. Após me reunir com um advogado no Itaim, Alan dos Santos foi às redes sociais dar ciência desse encontro que absolutamente ninguém sabia. Sempre achei que estava sendo arapongado. As revelações sobre o esquema de espionagem tocado por Ramagem agora escancaram o que já sabemos. Eles estavam monitorando toda a oposição. O software pegava a geolocalização dos alvos da espionagem, possibilitando o monitoramento de encontros entre alvos do governo. É importante lembrar disso. O governo Bolsonaro foi o pai de todos esses
esses problemas autoritários até a medula. O fato é o seguinte, cara, você fala assim, deixa eu ver onde está a Joyce. Pô, a Joyce está indo se reunir, deixa eu ver aqui com o celular, com o Rodrigo Maia. Por que a Joyce está indo se reunir com o Rodrigo Maia? Você não pode fazer isso, cara. Você não pode fazer. Eu acabei de fazer um vídeo ontem, falando que foi um absurdo a busca e apreensão dos celulares do Carlos Jordi, que é líder da oposição. Isso não pode acontecer, tá? Eu acabei de falar isso. Como é que a gente vai passar pano, ou a gente não vai falar que é um absurdo você usar a BIM de forma ilegal para monitorar seus desafetos, cara? Você não pode fazer isso. Claramente você não pode fazer isso, certo? Enfim, o que aconteceu depois, tá? Houve o afastamento do Ramagem, né? A PF, aliás, a Polícia Federal chegou a pedir o afastamento do Ramagem, porque, só que é importante dizer, eu sei que vai ter gente falando, isso é coisa do Alexandre de Moraes, não sei o que lá, e eu tenho inúmeras reticências com o Alexandre de Moraes. Inúmeras. Mas olha só que curioso esse ponto aqui, ó. A Polícia Federal chegou a pedir o afastamento de Ramagem, mas Moraes não concordou. Olha só, aspas do Moraes. Em que pese a gravidade das condutas do investigado, Alexandre Ramagem, bem analisada pela Polícia Federal, nesse momento da investigação não se vislumbra a atual necessidade e adequação de afastamento de suas funções. Essa hipótese poderá ser reanalisada se o investigador voltar a utilizar suas funções para interferir na produção probatória ou no curso das investigações. Ou seja, a Polícia Federal falou, afastem o Ramagem. O Alexandre de Moraes falou, não precisa. Então é muito mais complexo do que você pegar e falar, é o comunismo querendo perseguir o Bolsonaro. Não é isso não, cara. Não é isso não, tá? Existem outras matérias aqui, né? Que mostram, né? São várias manchetes importantes, mas essa daqui me chamou bastante atenção. Personal trainer de Renan Bolsonaro foi monitorado por agente da BIM. A informação sobre o monitoramento de pessoas próximas a Jair Renan consta em manifestação da Procuradoria-Geral da República. Olha isso daqui, ó. Um agente de confiança de Alexandre Ramagem usou a estrutura da Agência Brasileira da Inteligência, a BIM, para monitorar o personal trainer Jair Renan. O nome do cara era Alan Lucena e era realizado, aspas, para livrar este último, Jair Renan, de investigações já então em curso de inquérito policial. O monitoramento, realizado pelo agente identificado como Luiz Felipe Barros Félix, teria ocorrido, aspas, sem causa legítima. Ou seja, eles estão usando isso daqui não porque existe uma causa legítima para tal, mas para de fato proteger o Jair Renan. Em março de 2021, né, porque aí você fala, mas qual prova que você tem? Como assim? O cara tá falando que monitorou? Não, tem o nome de quem fez isso e mais. Em março de 2021, o personal Alan Lucena procurou a polícia para denunciar que estava sendo seguido por um carro preto há dias. Ou seja, não é uma coincidência. O cara lá em 2021 falou, peraí, tem um carro preto que não para de me seguir. Ele foi na polícia, falou, tem um cara me seguindo aqui, não sei o que é. Como revelou a coluna, a polícia militar foi ao local e abordou o condutor do automóvel suspeito. Então, a polícia foi lá e falou, quem é você? Quem era que estava no carro? No veículo estava o servidor Luiz Felipe Barros Félix da ABIN. Então, assim, é muita convergência, é muita sobreposição de fatores, tá bom? Tá até aqui, ó, ele teria recebido a missão de levantar informações sobre o paradeiro de um carro elétrico avaliado em 90 mil, que teria sido doado a Jair Renan e ao personal trainer Alan Lucena por um empresário do Espírito Santo. Aquela história de que eles eram sócios, né? O Jair Renan era sócio do personal trainer, e de repente um dos dois ganhou um carro, e aí depois teve uma reunião, e aí depois fecharam o contrato, e aí, não, peraí, usa a BIM aqui pra mostrar que o carro não tá com o Jair Renan, tá com outro cara, empurra pras costas do cara, né? Enfim, amigos. Tem uma outra reportagem que diz o seguinte, agentes da ABIN dizem que gestão de Ramagem foi problemática. Ou seja, outros agentes, inclusive tem até o nome da instituição aqui, ó, a União dos Profissionais de Inteligência do Estado, Intelis, que representa servidores da Agência Brasileira de Inteligência, ABRIN, informou nesta quinta-feira que a gestão do deputado Alexandre Ramagem à frente da agência foi problemática e que há indícios de uso do órgão para desvios. Então, assim, é muita coisa, cara. É o personal trainer que é monitorado, aí a polícia vai lá no carro, é o cara que está sendo acusado, aí a Polícia Federal faz o relatório, a PGR faz o relatório, a União dos Profissionais de Inteligência do Estado dizem, não, essa gestão era problemática. É muita sobreposição de fatores, cara. E aí eu vou te dizer, meu, a gente fala isso e as pessoas assim, vocês ficam falando mal do Bolsonaro, mas, meu irmão, a gente não explicou tantas vezes que você não pode brigar por liberdade de expressão, você não pode bater contra o autoritarismo se você for autoritário também. Que moral a gente vai ter para
cobrar corrupção do PT, falar vocês são corruptos, vocês não podem, não sei o que lá. Se a gente passa pano para tráfico de influência, para rachadinha, não pode. E aí a gente vai falar, não, porque a esquerda tá tirando nossas liberdades, não sei o que lá. E eu concordo. Fazendo o quê? Defendendo quem usa órgão de Estado, de inteligência brasileira para monitorar inimigo político. E, meu irmão, eu vou te falar, isso aqui caiu como uma luva, tá? Nos anseios da esquerda. Quer ver aqui, ó? Olha como é que está aqui, ó. Olha o Lázaro Rosa aqui. Rapaz, Bolsonaro usou o ABIN para monitorar a promotora do caso Marielle Franco. Mais uma investigação contra o Bolsonaro que chega na Marielle. Que coincidência. Gestapo do Bolsonaro. Olha o presente que a gente fica dando para esses caras. Olha esse aqui, ó. Globo News, né? Segundo a BIM, as informações da decisão do STF foi usada para monitorar de forma legal a promotora do caso Marielle Franco. Então a Globo News já, opa, vamos ligar uma coisa na outra, né? Isso já abre aqui uma nova frente, não sei o que lá. É complicado. Quer ver mais aqui, ó? A espionagem feita pela BIM é uma modalidade de corrupção, diz Flávio Dino. É fogo, não é? Olha o que diz o homem aqui, ó. Nós temos que lembrar que vigora no Brasil uma Constituição que tem como um dos direitos fundamentais a privacidade. Pausa aqui. O Flávio Dino falando isso, cara. O Flávio Dino falando isso. E há, em razão disso, uma série de instrumentos de preservação desse direito fundamental. Um deles é que, por exemplo, para haver invasão no que se refere a comunicações telefônicas, é preciso que haja um procedimento legal. Então ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer que seja a instituição, tem apoio normativo, jurídico, para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, vai ser perquirido, vai ser analisado, vai ter a sua privacidade invadida. Não sabemos ainda de quantas pessoas, se foram dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, não sabemos, isso a investigação vai dizer, mas é importante considerar que isso é uma modalidade de corrupção. Quando uma instituição comete uma ilegalidade, quando membros dessa instituição se apropriam indevidamente dela para praticar ilegalidades, é algo realmente que merece reprovação. Você vê que até a expressão dele, né, transparece uma felicidade. Ah, que maravilha, ah, que presente. Lázaro Rosa de novo, ó. Aí os caras estão usando uma fala do Bebiano. Dá uma olhada aqui, ó. Durante a entrevista em março de 2020, Gustavo Bebiano, ex-aliado de Bolsonaro, falou que Carlos Bolsonaro apareceu em um dia com 2 delegados da Polícia Federal para instalar uma BIM paralela. General Heleno estava presente. Gestapo do Bolsonaro, vamos lá. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma BIM paralela, porque ele não confiava na BIM. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O presentão que a gente tá dando pra esses caras. E vamos lá. E aí, eu vou finalizar aqui, ó, com um tweet do Samuel Prancher, né? Muito sensato mais uma vez, né? Só uma coisa que eu acho bom relatar, estando mais a par da situação. Existe um mar de diferença entre o que baseou a operação que mirou Carlos Jordi e a operação de hoje que mirou Alexandre Ramagem. A de hoje, envolvendo a BIM, é infinitamente mais bem fundamentada. Óbvio que isso não é atestado de inocência ou culpa de ninguém, mas na época da Lava Jato existiam operações e operações. Não é muito diferente hoje em dia. E é isso, meu irmão. E é isso que eu tô dizendo. Se a gente acabou de falar que não pode usar órgão de Estado para avançar, tá, em oposição política, você não pode fazer isso. Nem de um lado, como é que a gente vai passar pano pro outro, bicho? Como é que a gente vai passar pano porque os caras estavam fazendo? E quando a gente denunciava aqui, xingavam a gente. Seus traidores, não sei o que lá. Agora esses caras querem vir bater no peito, falar a gente defende liberdade de expressão. Cara, eu sei como é que foi ser perseguido por esses caras. Eu sei como é que foi. A gente sabe como é que foi. Tá? Então eu não quero perseguição do Estado. Seja do PT, seja do Alexandre de Moraes, seja do Bolsonaro, de quem quer que seja. E espero que isso tenha ficado bastante claro para você. Tá bom? Dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço. Vamos questionar tudo.